Deus seja louvado e bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje estamos aqui no monte buscando a presença do Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só devemos adorar e servir um Deus, somente há um Deus, e fora do nosso Deus não há outro. É aquele que criou os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito na Bíblia Sagrada que o profeta Naum, decreto 2 e parágrafo 4, Naum 2:4, está escrito que o profeta Naum teve uma visão sobre os carros que existiria nos dias de hoje. Os carros que andam rápido, eles passam tão rápido como uma tocha de fogo. O profeta Naum teve essa visão no passado e hoje a gente vê esses carros velozes rápido. Ferrari, Lamborghini e outros carros mais. Essa é a visão que o profeta teve no passado para os dias de hoje. Louvado seja Deus. A gente vê que as igrejas católicas e os padres, quando eles fazem uma reza, uma prece, até mesmo uma oração, o que eles costumam falar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa oração está errada. Sabe por quê, irmãos? Devemos fazer a oração a qual Jesus nos ensinou. Louvado seja Deus, que é a oração do Pai Nosso. Só que quando a gente fizer qualquer tipo de oração, não é para falar, meu Deus, eu venho te pedir, te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. O certo é fazer a oração e falar com Deus. Meu Deus, eu venho te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Por que, irmãos? Em nome de Jesus. Porque no livro de João 14:13, Jesus, ele mesmo disse, ele foi bem claro. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo quanto pedires em meu nome, irmãos, é no nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso é oração de padre, de católico. Os padres que falam isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. A oração correta para Deus é em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Outra heresia. Os pastores, padre, bispo, fala que Abraão é pai da fé, mas não está escrito isso na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Abraão é pai da fé. Romanos 4:16 está escrito que Abraão é pai de nós todos. Ele é pai de nós todos. Ele não é pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Outra heresia. Tem até crente que fala, mas errar é humano. Ninguém é perfeito. Mateus 5:48, Jesus fala. É Jesus. Não é Paulo e não é os profetas. É o nosso Senhor falando. Mateus 5:48, Jesus fala: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito.
E o apóstolo Paulo, nosso querido irmão em Cristo, Paulo em Filipenses 3:12, Paulo fala: não que tenha alcançado tudo e que eu seja aperfeiçoado, mas corramos em busca da perfeição. Então a gente vê que essa palavra ser perfeito é ser um homem de Deus, fiel, temente, obediente, um homem correto nas atitudes e em tudo. Como está escrito: sede, pois, santos em toda a vossa maneira no viver. Uma pessoa correta, honesta, verdadeira, sincera. Deus não aceita barganha. Não vai querer barganhar Deus, que não vai dar certo. Deus não aceita barganha. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Ou você é um cristão convertido, ou você é um crente convencido. Para Deus não existe meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, Deus ele vai te vomitar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o profeta Malaquias 1:10, a palavra de Deus fala sobre a ingratidão do povo. E está escrito, Malaquias 1:10, quem há entre vós também que fecha as portas e não acende o fogo no altar. Então, naquela época, o povo vivia se corrompendo no pecado. Para Deus, naquela época, era melhor que a porta dos templos fosse fechada. Como está escrito em Atos, Paulo fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Jesus disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Uma igreja bonita para nada serve, senão para as pessoas se corromper. Porque nos dias de hoje, na nossa geração, o que a gente mais vê é crente mundano. E o mundanismo já entrou dentro das igrejas. Quando o apóstolo João fala que o mundo jaz do maligno, é porque o mundo já é do maligno. O mundo é governado pelo maligno. O maligno entra dentro das igrejas, senta no banco. E tem crente que acha que não. Não, o diabo não entra na casa do Senhor, não. 4 paredes feitas de broca e cimento, ele não entra? Se o mundo jaz do maligno, qual é o lugar? O único lugar que o diabo não entra é no reino de Deus. Porque o diabo já está condenado. Não há perdão de Deus nem salvação, nada para o diabo, porque o diabo é maldito. E tem pessoas na face da terra também que se faz maldito igual o diabo. Gálatas 3:10, Paulo fala: maldito todo aquele que não obedece às palavras do Senhor. E a gente sabe que as pessoas do mundo, que servem a Deus ou não, independente de qualquer coisa, pela obediência recebe as bênçãos e pela desobediência vai receber a maldição. Como está escrito em Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, outra coisa. Provérbios 11:25 fala que o generoso prosperará, porque ajuda os aflitos. Provérbios 11:25. Por que uma pessoa generosa vai prosperar? Porque Deus sabe que ela ajuda todo mundo. Diferente daquele jovem rico que Jesus falou: se tu quiser entrar no reino de Deus, pega todos os seus bens, junta tudo e divide com os pobres. Ele virou as costas, saiu triste. Foi aonde Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que apenas um rico herdar o reino de Deus. O Deus do rico é o dinheiro. O coração do rico está no dinheiro. Vê essas pessoas no mundo
que às vezes ganha 1 milhão por dia, ganha 100 mil, ajuda alguém? Não, não ajuda. Pode ver uma criança precisando de um tratamento para curar um câncer ou qualquer coisa, não ajuda. São pessoas também malditas, cheias de maldição, porque a vida dela é voltada em torno do dinheiro, ao dinheiro. O dinheiro é maldição? Não, mas dependendo do que a pessoa faz com o seu dinheiro, se torna maldito sim. A bebida, o cigarro, a droga, os vícios e outras coisas mais. Então, o dinheiro leva qualquer ser humano, qualquer pessoa, ser vivente, ao inferno sim. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um de nós. Gratidão. Eu sou uma pessoa grata quando uma pessoa me dá uma camisa, quando eu tiver oportunidade, eu dou outra camisa para ela. A pessoa me dá uma calça, quando eu tiver oportunidade, eu vejo o número que ela veste, eu vou na loja, compro uma calça e dou. A pessoa me dá um sapato, eu vou e dou outro para ela. Se a pessoa me dá as coisas e eu não dou nada para ela, eu não favoreço, que Deus é esse a qual estou servindo? Porque tem muitos crentes assim, que só quer ganhar, mas não quer dar. Como diz o ditado no mundo, só quer que venha a nós o vosso reino, nada. Outra palavra também, irmãos, maravilhosa, na Santa Bíblia, na Santa Escritura. Às vezes a gente pensa que Adão foi aquele que Deus fez Adão do barro. Mas em 1 Coríntios, decreto 15, a partir do parágrafo 45, o versos 45 e diante, fala que teve 2 Adão. Um Adão, louvado seja o nome do Senhor, foi feito em alma vivente. E o segundo Adão, em alma e em espírito vivificante. Um foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. No 46 fala que o primeiro Adão é terreno e o segundo celestial. Lê bem, 1 Coríntios 15, o 45 e o 46. Então, existiu 2 Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Um terreno, o outro celestial. Um carnal, o outro espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente está ficando velho e depois da nossa velhice, a única coisa que a gente espera é só a morte. Eu só tenho certeza de uma coisa na minha vida, que um dia eu vou morrer. Eu não espero mais nada. E essa vida para nós é passageira. A nossa vida é como um vapor que se vem e se vai. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a Deus. Mas aquele que for temente a Deus, que teme a Deus, Deus vai prolongar os seus dias de vida sobre a face da terra. Porque nós sabemos que Deus é misericordioso. Se nós estamos vivos hoje, nesta manhã, é porque a misericórdia de Deus se renovou em nossas vidas. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão festejando time, futebol, Copa do Mundo. Depois vem outra bagunça, que essa bagunça também é do diabo, que é a política, a eleição.
Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Eu vou dar o voto pro Bolsonaro, eu vou dar o voto pro Lula. Eu não voto. E se eu for na escola votar, o meu voto é nulo, anulado. 000, aí eu vou apertar o botão verde para confirmar. Eu só voto nulo. Eu tirei o meu título com 16 anos. Hoje com 50, em toda a minha vida eu só votei 2 vezes, graças a Deus. Eu acho que esse ano eu nem vou lá na escola votar. Mas se eu for, é anulado de novo. Porque eu não vou dar voto para corrupto, para ladrão, para filho do diabo ficar rico. Com meu voto não. Mas cada um é cada um. Deus conhece a sua igreja espiritual, que são os escolhidos por Deus para a salvação. As igrejas pregam heresia, mentira, heresia, mentira, heresia, mentira. Mas no final, no dia do Senhor, no dia do juízo final, o grande julgamento, é um ou outro que vai obter a salvação, a vida eterna. É para os escolhidos. E se eles for fiel até a morte, ainda tem isso. A salvação é uma coisa muito difícil. É dom de Deus. Como está escrito, a salvação não vem de vós mesmo, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. O que significa isso, dom de Deus? Que Deus já tem os seus escolhidos. Deus escolheu aquela pessoa e aquela outra para a salvação só. Não é do jeito que muitos pensam. Tem 1000 pessoas na igreja, as 1000 morrem, as 1000 vai ser salva. Não. É pelo contrário. Dentro de uma igreja tem 1000 pessoas, às vezes as 1000 morrem para 1 ou 2, ou no máximo 3 se salvar. Das 1000 pessoas, às vezes só 3 conseguem a salvação, porque trilhou, andou os retos caminhos do Senhor. Não vivia em heresia e não vivia na idolatria. De Copa do Mundo, de eleição, de religião, disso, daquilo outro. Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores e não se ajunta com os pecadores. E tem muito crente, hein? Que tem parente ímpio, pecador e tudo mais, e tá lá junto, fazendo fofoca, cuidando da vida dos outros, desejando o mal pros outros. Aí eu pergunto, que Deus é esse? O mundo tá bagunçado, e toda bagunça que eu vejo, carnalmente e espiritualmente falando, já começa dentro da bagunça, dentro da casa do Senhor. Porque é irmão que tem raiva do outro irmão, irmã que não gosta do irmão, irmã que faz fofoca do irmão, irmã isso, irmão aquilo, é tanto crente. Deus me livre. Que Deus é esse? Mas que Deus tenha misericórdia da minha alma e do meu espírito. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.